Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite. Hoje, noite de domingo, noite de pararmos, nos reunirmos em nossos lares para meditarmos na palavra do Senhor, cultuarmos, mesmo estando em casa, não deixaremos de cultuar, de celebrar, de agradecer, de meditar na palavra do Senhor. Então eu queria convidar você para separar esse tempo para dedicarmos ao Senhor. E antes de lermos o texto bíblico, antes de orarmos, eu queria aproveitar para desejar aos pais um feliz Dia dos Pais, que Deus os abençoe, que Deus nos dê sabedoria, discernimento para desempenharmos esse papel que também é um presente dado por Deus a nós, o papel de sermos pais. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas também é um presente, um privilégio. Então, aos pais da Igreja Cristã Evangélica de Gurupi, aos pais que estão assistindo a esse vídeo, recebam de uma forma muito carinhosa os parabéns da Igreja Cristã Evangélica de Gurupi, de um pai para outros. Amém? Deus os abençoe ricamente. Eu quero orar com você que está na sua casa, orar com a sua família. Queria convidar você para fechar os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Pai, bom Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite de domingo, por podermos, mesmo em nossos lares, pararmos para orar, para agradecer ao Senhor, para te louvar, cantar hinos de engrandecimento ao teu santo nome. Te agradecer porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado, tem nos livrado do mal, tem nos sustentado. Obrigado, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Se não fosse a Tua graça sobre as nossas vidas, estaríamos todos nós perdidos. Queremos colocar diante do Senhor agora os pais que fazem parte da Igreja Cristã Evangélica de Gurupi, os pais que estão assistindo a esse vídeo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos pais, de termos filhos. Como é bom, como é gostoso termos esse privilégio. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê discernimento como pais, para sermos pais segundo a Tua vontade, pais que agem dentro da Tua palavra, que os nossos filhos possam encontrar em nós referência de homens de Deus. Esteja conosco, Pai. Peço ao Senhor agora pela ministração da Tua palavra, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, que ela possa nos despertar para uma vida que Te agrade, que ela possa provocar mudanças no nosso jeito de viver nas nossas vidas. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão parados agora para meditar em Tua palavra. Abençoe cada família que agora se reuniu com o objetivo, com o propósito de cultuar ao Senhor. Esteja com todos nós e a oração que fazemos é o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, irmãos, hoje eu quero meditar com vocês, quero meditar com você, com a sua família, em um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos apenas, é um texto pequeno, mas nós não vamos ficar apenas nesse texto, vamos percorrer por toda a Bíblia hoje, ao meditarmos na palavra do Senhor. Mas para começarmos, para darmos entrada no assunto, abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O texto nos diz o seguinte: Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Que Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele para dedicar
alguns versículos para dedicar uma parte da carta que ele escreve para falar à igreja em Tessalônica sobre o dia do Senhor. O grande, terrível, o grande e temível dia do Senhor. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Eu acredito que muitas vezes negligenciamos a importância de meditarmos, de pararmos para pensar a respeito disso. Dos últimos dias, do grande e temível, em algumas versões, do grande e terrível dia do Senhor, na segunda vinda de Jesus Cristo, e o que acontecerá em tudo, antes de que tudo isso aconteça. E a minha preocupação é de que quando a gente não pensa devidamente acerca dessas coisas, começamos a nos tornarmos um pouco insensíveis a respeito disso, começamos a negligenciar os sinais que já estamos tendo no que se diz respeito à proximidade do grande e terrível dia do Senhor. Eu me lembro que na minha infância, algumas indagações e questões que se levantam na mente de uma criança. Eu me lembro que na minha infância, quando eu ouvia a respeito da segunda vinda de Cristo, e eu participava de alguns cultos e ouvia os pastores falarem a respeito disso, algumas questões vinham à minha mente e uma delas era, poxa, mas sempre se fala que o dia do Senhor está próximo, que a segunda vinda de Cristo está próximo, e isso nunca chega. Era uma das questões que ficavam na minha cabeça, e hoje a gente entende com um pouco mais de clareza a respeito dessas coisas, mas infelizmente existem muitas pessoas que são adultas e que ainda não compreendem a respeito de tudo isso. O grande, e essa expressão, o dia do Senhor, ela é usada na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para se referir, para fazer referência a um período de tempo em que Deus irá tratar tanto os judeus como os gentios, digamos por assim, com vara de ferro. Onde o grande e terrível dia do Senhor, então, faz referência a isso. Um período em que todos os homens, todos, passarão por dias extremamente difíceis. Uma disciplina, um tratamento vindo da parte de Deus para todos os homens. Se a gente vai lá para o profeta menor, os profetas menores, nós vamos encontrar ali um profeta que se chama Joel. E no capítulo 2 do seu livro, que se encontra na Bíblia Sagrada, ele dedica ali, faz uma descrição muito interessante. E no versículo 31, no versículo 31 de Joel 2, nós temos um versículo que, além de interessante, pode ser até amedrontador para aqueles que não servem a Jesus Cristo, para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que não têm a esperança da volta de Cristo. Lá no versículo 31 ele diz o seguinte, Joel diz o seguinte a respeito do grande, terrível e temível dia do Senhor: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel aqui nos dá alguns sinais de coisas que irão acontecer literalmente, como está descrito, a respeito da vinda de Cristo. Coisas que irão se suceder. Paulo, quando escreve à igreja em Tessalônica, ele diz ali logo no versículo de número 1, que ele não precisa entrar em detalhes a respeito disso. Ele diz lá, olha, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, a respeito da vinda de Cristo, não há necessidade de que eu vos escreva. Não precisa escrever. E por quê? A justificativa está no versículo 2. Pois vocês mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão. Paulo, de certa forma, ele diz à igreja, olha, eu não preciso entrar em detalhes a respeito do que vai acontecer, de quando será, porque vocês sabem perfeitamente do que vai acontecer. O que eu venho dizer para vocês, é o que ele faz nos versículos a seguir, a partir do versículo 4, o que eu venho dizer para vocês é que vocês precisam vigiar, que vocês precisam tomar cuidado, estarem atentos, porque vocês sabem do que vai acontecer, sabem.
mas não prestam atenção. Vocês sabem do que vai acontecer, mas não estão atentos ao que já está acontecendo ao redor. Isso, nós temos vivido isso. Eu tenho percebido que isso tem acontecido nos nossos dias. A igreja parece aqui que não quer enxergar o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo no mundo. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos hoje. Hoje nós vamos, à luz da Bíblia, falar um pouquinho, de maneira sucinta, de maneira um pouco mais rápida, a respeito desses sinais que a Bíblia nos diz que estarão presentes antes do grande e terrível dia do Senhor. E o que eu acho interessante é que, de que todos esses sinais que nós vamos falar e vamos ler e vamos encontrar na Bíblia hoje, todos eles são atuais. Todos esses sinais já podem ser encontrados ao nosso redor. Todos eles são contemporâneos. É coisa que já está acontecendo. Mas isso já não estava acontecendo? Não. Alguns já acontecem há algum tempo, mas outros começaram por agora, nos últimos anos. Coisas que talvez não aconteciam na minha infância e na sua infância, mas agora já estão acontecendo. São sinais que já estão se mostrando, são sinais que são contemporâneos, indicativos, atuais, visíveis, provados, de coisas que antecederão, que irão anteceder ao grande e temível dia do Senhor, ao grande dia em que o Senhor irá tratar todos os homens, e o grande dia em que os céus irão se abrir, Jesus irá surgir e levar a sua igreja. Vamos lá, separei alguns textos aqui, alguns sinais, quero pensar um pouquinho com os irmãos, vamos falando aí no decorrer desse tempo que estamos juntos aqui a respeito desses sinais que já se mostram sobre o grande e terrível dia do Senhor. O primeiro sinal que nós temos, não especificamente nessa ordem, tá, irmãos? Talvez eu diga o primeiro aqui, você vai achar aí na sua casa que é o primeiro sinal que aconteceu. Não, é apenas a ordem que eu listei eles aqui, não existe uma ordem não listei uma ordem cronológica de acontecimentos. O primeiro sinal que eu separei aqui para pensar um pouquinho com os irmãos é a respeito dos falsos mestres e do abandono da fé no meio das igrejas. Vamos aos textos que falam a respeito disso. Primeiro texto, Marcos capítulo 13, Marcos 13, versículos 22 e 23, diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Quem que falou isso aqui? Jesus. Nós temos Jesus falando a respeito disso com os seus discípulos, com as pessoas que estavam ali ao redor, a respeito de alguns sinais que iriam estar presentes antes do grande e terrível dia do Senhor. Sinais que iriam anteceder a volta de Jesus Cristo. Temos um outro texto que também que está em 2 Pedro, e que também comprova e nos mostra e nos garante, nos afirma que esse é um dos sinais que estariam presentes antes da volta de Cristo. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos, preste atenção nessa parte do versículo 2 aí do texto, muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aqui a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, nos dias que antecederão a volta de Cristo, um dos sinais que estariam presentes é exatamente isso que acabamos de ler. Falsos mestres surgindo e enganando pessoas que já haviam declarado a sua fé em Cristo Jesus, resultando no quê? No abandono da fé no meio de igrejas cristãs.
de igrejas que servem e seguem o Evangelho de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço é, será que isso é algo que ainda não aconteceu ou já está acontecendo? Claro que já está acontecendo. Esse, de fato, é um sinal, né, que já tem acontecido há muito tempo. Pessoas estão abandonando a fé em Cristo Jesus para seguirem falsos mestres, falsos ensinamentos, seitas, heresias, caminhos que não levam a Deus, caminhos tortuosos, caminhos que negam a Jesus Cristo. Infelizmente, isso tem acontecido demais, tem acontecido muito, é algo que está extremamente presente nos nossos dias. Eu fico assim, observando e às vezes até meio assustado, porque hoje nós temos a igreja de Satanás. A igreja de Satanás. As pessoas vão ali e é um templo construído para adoração de Satanás. Temos um súbito crescente de idolatria no nosso meio. As pessoas abandonando a fé em Deus, abandonando a fé em Jesus Cristo para se curvarem diante de ídolos. Pessoas que abandonam a Jesus Cristo para seguir falsos mestres, pessoas que pregam uma fé não genuína. E a Bíblia nos diz, né, o texto de 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1 a 2, nos diz o que acontece com esses. Né? No final do versículo 1, Pedro diz, olha, eles trazem sobre si mesmos repentina destruição. Então nós temos que estar atentos a isso. É um sinal de que o dia do Senhor está próximo. É um sinal palpável que está aí para a gente ver. Né? Para a gente ver. Então, fiquem atentos, irmãos. Fiquem atentos. Provavelmente você conhece alguém aí que professava a mesma fé que você, que talvez tenha se convertido na mesma época que você, que talvez tenha congregado na mesma igreja que você e que de repente abandonou a fé em Cristo Jesus para seguir uma seita, para seguir uma heresia, para seguir uma pessoa que começou com falsos ensinamentos. E essa pessoa abandonou a fé e foi seguir a essas heresias. É um sinal de que o dia do Senhor está próximo. Continuando, nós vamos continuar e vamos para mais um sinal de que a vinda de Cristo, o grande e terrível dia do Senhor está próximo. Um segundo sinal de que a Bíblia nos traz relato. E está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Né? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aqui, o segundo sinal que nós temos aqui é falar a respeito de uma desordem mundial, da perca da paz, uma ausência do sossego mundial. Né? E a gente percebe que isso tem acontecido também. Dias difíceis, tempos terríveis. Nós temos vivido dias em que nós temos notícias ruins, seguidas por notícias ruins, e quando a gente pensa que a coisa está perto de melhorar e as coisas não melhoram, e a gente tem, o ano de 2020 então tem sido um ano assim excepcionalmente difícil, temos vivido algo que a humanidade não vivia há muitos anos, que é uma pandemia mundial, que tem matado milhares e milhares e milhares de pessoas. E como se não bastasse, nós temos crises políticas, crises econômicas, incêndios, explosões, os assassinatos continuam, a corrupção continua e há um desassossego assim, mundial presente em todos os lugares e que tira a nossa paz. Isso está para todo lado e ninguém pode negar que isso está acontecendo. Não dá para negligenciar um sinal como esse. Por quê? Porque está presente em todos os lugares. Está presente, está aí para quem quer ver. É um sinal. Timóteo nos diz, olha, fiquem atentos, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Temos vivido dias terríveis? Temos passado por períodos terríveis? Sim, temos. Então, precisamos ficar atentos. É um sinal.
preste atenção ao seu redor. Preste atenção. Preste atenção. Continuando. Terceiro sinal que eu quero pensar com os irmãos aqui. Está lá em Lucas capítulo 21. Nós vamos ler do verso 25 e 26. O texto diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. E o que nós temos aqui? Nós temos Jesus, a palavra de Deus nos dizendo no Evangelho de Lucas, que a natureza dará sinais a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Sinais na natureza. O sol vai dar sinal, a lua vai dar sinal, as estrelas darão sinal, o mar vai dar sinal. E daí eu pergunto para vocês, como anda a natureza no nosso planeta? A gente vê chuva que era para chover em 3 meses, caindo em um dia. Lugares que não caem uma gotinha de água há anos. O mar agitado e se levantando, nos famosos tsunamis que saem e devastam regiões inteiras, matando centenas de pessoas. Vulcões entrando em erupções, vulcões que estavam adormecidos há não sei quantos anos entrando em erupção e matando mais um número grande de pessoas. Terremotos. São sinais que nós vamos vendo. Ciclones, furacões, sinais de que a natureza está nos dando de que o grande e terrível dia do Senhor está próximo. Jesus está pertinho de voltar. A natureza está nos mostrando isso. O que a Bíblia falou que iria acontecer, já está acontecendo na natureza. Já está acontecendo. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a isso. Como você tem vivido o seu dia? Tem uma frasezinha bem clichê, que é bem antiga, né? Que é mais ou menos assim: viva o hoje como se amanhã fosse o seu último dia de vida. Algo mais ou menos assim. E como você tem vivido o seu hoje? Como você viveria o seu hoje se você tivesse a convicção e a certeza absoluta de que Jesus voltaria amanhã? Como seria o seu dia? Como seriam as suas decisões? A gente precisa parar para pensar nisso. E mais, precisamos viver assim. Precisamos viver assim. Primeiro, porque esse é o caminho da santidade. É o que Deus espera de mim. Que eu viva uma vida digna da vocação ao qual Ele nos chamou. Estudamos isso durante 30 dias em Efésios. Segundo, porque Ele literalmente pode voltar amanhã. Temos tido sinais. Não sabemos o dia e a hora, sabemos que Ele está próximo. Temos aí um texto lá em Lucas que nos mostra que esses sinais que a natureza nos dá já estão acontecendo. Não dá para a gente negar e negligenciar nada disso. Quarto, Mateus 24, do 6 ao 8. Olha o que o texto diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E olha o finalzinho do versículo. Tudo isso será o início das dores. O início, presta atenção, irmão. Tudo isso é o início, é o comecinho das dores. Então nós temos aqui Jesus dizendo lá em Mateus o que vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Vocês vão ouvir falar de guerra. Vocês vão ouvir e ver pessoas morrendo de fome, e vocês vão ouvir e ver peste, doenças se levantando. Aí eu pergunto para vocês, qual desses 3 ainda falta para acontecer?
Guerra, ok. Fome, ok. Peste, doença, ok. Sinais contemporâneos, sinais atuais de que o grande e terrível dia do Senhor está próximo. Jesus está pertinho de voltar. Pertinho. Temos visto guerras acontecendo há muitos anos. E existem guerras acontecendo hoje. Fome, pessoas morrendo de fome diariamente. Doenças que as pessoas não conseguem encontrar a cura. Doenças que estão matando, peste que se levanta. Irmãos, vamos abrir os olhos. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. O que nos falta para entendermos e compreendermos que Jesus está às portas? Vamos continuar. Temos mais 2 ainda para meditarmos aqui e lermos. 2 Pedro 3, 2 e 4. Esse eu acho particularmente bem interessante. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E nós temos o que aqui? Que um dos sinais de que o grande e terrível dia do Senhor está próximo é de pessoas que não acreditam na segunda vinda de Cristo irão surgir. Gente que ignora, negligencia, debocha, acha que é só uma conversa fiada, acha que é conto da carochinha. Esse negócio de que Jesus vai voltar para levar a igreja e um pouco de gente vai e outro pouco vai para o inferno, é conversa fiada, porque desde que eu sou menino eu escuto isso, Jesus nunca voltou. A minha bisavó falava disso, minha avó falava disso, minha mãe falava disso, e hoje eu estou aqui, tenho 80 anos e Jesus não voltou. Pessoas que não irão acreditar, irão debochar, escarnecer, seguir as suas próprias paixões, zombar da segunda vinda de Cristo. Conhece alguém que faz isso? Já ouviu alguma história de alguém que faz isso? Tem alguém na sua família que faz isso? Que já usou esse argumento contra você quando você falou que ele precisava mudar de vida, que ele precisava aceitar Jesus? É comum ouvir isso, né? A gente vai pregar para alguém e fala assim: rapaz, você precisa converter, Jesus está pertinho de voltar, Jesus volta e você está aí, ó, vivendo a vida, uma vida que desagrada a ele. A pessoa olha para a gente e fala assim: não, esse negócio de Jesus voltar, desde que eu sou menino, escutei, Jesus nunca voltou, esse negócio vai acontecer não. É um dos sinais de que o grande e terrível dia do Senhor está próximo. É um dos sinais. E para a gente encerrar, vamos lá para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, verso 21 e 22. Diz o seguinte: e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra. Dos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Que nós temos uma profecia feita pelo profeta Ezequiel de um dos sinais que antecederão ao grande e terrível dia do Senhor. E que sinal é esse? O retorno dos israelitas para Israel. O repatriamento dos israelitas a Israel. Pastor, isso está acontecendo? Irmãos, está acontecendo. Está acontecendo. Eu trouxe alguns dados aqui para os irmãos e olha só que interessante. Por causa da pandemia, né, que temos vivido, por causa da pandemia do Covid-19, nós temos alguns dados aqui, e esses são dados vindos da França, tá?
Então, o que eu vou passar para vocês aqui aconteceu só na França. São dados exclusivos da França. Segundo os dados oficiais, em maio deste ano, em maio de 2020, foram abertos cerca de 700 novos casos de repatriamento de israelitas a Israel. Fazendo uma comparação com o ano de 2019, no ano de 2019, no mesmo mês de maio, foram apenas 130. Então, em maio de 2019, haviam 130 pedidos de repatriamento, né, de pessoas de Israel querendo retornar ao seu país. Este ano, 700, apenas em maio. Até o final de 2021, eles esperam a chegada de cerca de 90 mil pessoas retornando a Israel. Isso apenas da França, tá? A Israel. Isso apenas da França, tá? Apenas da França. Israelitas que estão na França, que querem retornar a Israel. É um número grande, irmãos. É um número grande de pessoas retornando a Israel. E esse é um dos sinais do grande e terrível dia do Senhor. É um dos sinais. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel, nos diz também em Jeremias, nós temos um texto em Jeremias que nos fala a respeito de Jeremias 3, de que o Senhor ajuntaria o povo de Israel de volta à sua terra antes do grande e terrível dia do Senhor. E as pessoas estão voltando, os israelitas estão voltando a Israel. Para quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que eu quero com tudo isso, irmãos? A que fim? Como que a gente conclui tudo isso? Eu quero concluir da seguinte forma. Quero concluir dizendo para você o seguinte, de que a Bíblia é algo extremamente sério. Deus, em momento algum, brincou ao nos deixar a Bíblia. Tudo o que ele disse aqui se cumpriu e vai se cumprir. Tudo o que ele escreveu, tudo o que ele nos deixou é verdadeiro. Tudo. A questão é que se você estiver vivendo uma mentira, as verdades estão acontecendo ao nosso redor. Se você estiver dizendo que é crente, mas é apenas afirmações que saem da boca para fora, falsas afirmações, as coisas estão acontecendo. E quando o grande e terrível dia do Senhor chegar, Ele vai prestar contas com você. Ele vai te chamar para um acerto de contas. E ai daquele que for chamado para uma prestação de contas e for achado devedor. Os sinais estão acontecendo. Não viva o seu dia a dia achando que ele está longe, porque não está. O dia do Senhor nunca esteve tão próximo. Então, diante de tudo isso, eu faço um convite muito sincero, um apelo a você. Se você não tem vivido uma vida digna da vocação a qual o Senhor te chamou, mude de vida. Mude de vida. Jesus está nas portas. Jesus está voltando. E se você não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Eu te convido a convidar Jesus para morar no seu coração. Aí na sua casa, feche os seus olhos, ore e diga para Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero ser achado pelo Senhor como servo bom e fiel. Eu quero ir morar no céu. Eu quero ir morar no céu. Vem morar no meu coração e faz de mim uma nova pessoa. Ore, faça essa oração. E quando você terminar, tenha consciência e certeza de que Jesus entrou na sua vida. E de que quando Ele voltar, que está próximo, você vai subir com Ele. Amém? Irmãos, fiquem atentos. Os sinais estão acontecendo ao nosso redor. Viva de maneira digna da vocação que você recebeu. Esteja atento. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Vamos orar? Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra que nos orienta, nos direciona, nos esclarece, nos dá sinais. Acabamos de ver aqui vários sinais
de que o grande e terrível dia do Senhor está próximo. O dia em que o Senhor virá para um acerto de contas. Pai, eu quero pedir ao Senhor, pelo teu povo, que todos nós possamos estar atentos, vigilantes, sabendo que as coisas estão acontecendo. Que não haja no meio do teu povo, homem, mulher, adulto ou criança, ninguém brincando com a tua palavra, brincando de ser cristão, brincando de ser crente. Que o Senhor possa encontrar na nossa igreja apenas servos comprometidos com a tua palavra, atentos aos sinais, pregando, evangelizando, espalhando a tua palavra e vivendo em obediência ao Senhor a todo tempo. Pai, se agora houver alguém que depois de ouvir tudo isso, está orando arrependido, Pai, eu sei que o Senhor pode mudar a vida dessa pessoa e sei que assim o Senhor o fará. Seja com todos nós, ó Pai, esteja com a tua igreja. Nos dê uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana alegre. Continue nos protegendo e nos livrando do mal e da doença. Esteja com todos nós, ó Pai. É a oração que eu faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus os abençoe. Tenha um restante de noite abençoado, feliz. Tenha uma semana abençoada. Que Deus possa te dar dias alegres aí no decorrer da sua semana. Continue tomando cuidado, continue se protegendo. Se você precisar de qualquer coisa, me ligue, me mande uma mensagem. Nós vamos estudar a melhor forma de caminharmos juntos em meio a esses dias que temos vivido. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.